Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de fazer com vocês um estudo muito interessante que tem como tema como valorizar o seu tempo. Eu gostaria de iniciar esse estudo com a seguinte pergunta: o que é o tempo? O tempo, ele é o período de duração de pessoas ou acontecimentos. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, podemos dizer que o tempo é o período de duração de cada coisa. Mas qual o tempo que Deus ele determinou para o homem? Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, no princípio, Deus determinou para o homem um tempo indeterminado. Quer dizer, interminável, quero dizer, né? Um tempo que não tivesse fim. E esse tempo sem fim, nós chamamos de vida eterna. Mas, porém, o que a Bíblia ela nos mostra que Deus tem sobre o tempo? Aí eu convido você agora para abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Salmos, capítulo 31, no versículo 15. Salmos, capítulo 31, versículo 15, nos diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então, o que a Bíblia nos mostra que Deus tem sobre o tempo? O tempo, ele está nas mãos de Deus. Deus sabe o princípio e o fim de todas as coisas. Ele pode determinar, né? Uma vez o Senhor Jesus ele perguntou aos seus discípulos: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Nós não podemos acrescentar coisa alguma, mas Deus pode acrescentar, porque o tempo está nas suas mãos, está sobre os seus domínios e de mais ninguém. E o que Deus dá através do tempo a cada pessoa? No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, o que Deus dá através do tempo a cada pessoa? A colheita daquilo que você plantou. Então, muitas coisas que muitas pessoas vivem nos dias de hoje, sejam elas coisas boas ou coisas ruins, são resultados de coisas que foram plantadas lá atrás, lá no passado, e que hoje essa pessoa está colhendo os frutos. É a colheita daquilo que se plantou. O tempo todo nós estamos plantando algo para o nosso futuro. Por isso que é muito importante que nós venhamos analisarmos bem isso. O que eu estou plantando para o meu futuro? Analise as suas atitudes, analise o que você tem valorizado no seu dia a dia, o que você tem feito, e procure sempre adequar todas essas coisas dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Amém? Agora, qual o efeito do tempo sobre a palavra de Deus? Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 35, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a pergunta é:
qual o efeito do tempo sobre a palavra de Deus? E a resposta bíblica é nenhum. O tempo não tem nenhum efeito sobre a palavra de Deus. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus, ela é a mesma, ela é imutável. O tempo pode mudar várias coisas. Pode mudar o conceito das pessoas, a maneira das pessoas viver, a maneira das pessoas ver a vida, ver o mundo. Mas a palavra revelada pelo nosso Deus, não importa quantos milhares de anos passe, ela sempre será a mesma, porque ela é imutável. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Nunca devemos nos esquecer disso. Então devemos tomar muito cuidado com esses discursos que nós vemos nos dias de hoje de falsos profetas que dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. Ela não tem que se atualizar. O homem é que tem que se adaptar à palavra de Deus. Quer dizer, não se adaptar também não é a palavra certa. O homem é que tem que se converter à palavra de Deus. Amém? Agora vamos ver qual o tempo certo para voltarmos para Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, qual é o tempo certo para voltarmos para Deus? A palavra de Deus aqui ela é bem clara. É no dia chamado hoje. O tempo é hoje, não é amanhã, não é depois, não é quando as coisas melhorarem, não é quando as coisas mudarem, não, é agora. Vem como estás. Entrega o teu caminho ao Senhor e procure conhecer a sua vontade, procure obedecer a sua vontade, e o mais ele fará. Então, o tempo para voltarmos para Deus é hoje. Lembre-se disso. Amanhã pode ser muito tarde. Então, não devemos brincar com o tempo. Nós não devemos brincar com as coisas sérias. Às vezes, uma pessoa pode estar vivendo a sua vida pecando voluntariamente contra Deus e achar que está tudo bem. Mas, de repente, pode acontecer algo inesperado e ela vir a perder a sua vida e não viveu na presença de Deus. Então, a pessoa troca um tempo pequeno nessa terra, né, nessa primeiro nascimento nosso aqui físico, para poder depois ressuscitar para ser lançado no lago de fogo. Isso não vale a pena. O melhor tempo empregado na nossa vida, ele ainda não existe. O melhor tempo da nossa vida, sabe qual vai ser? É o tempo que nós vamos morar com o Senhor Jesus e com o Pai. Esse tempo chama-se eternidade. Esse será o melhor tempo da nossa vida. E por isso nós devemos buscar o tempo todo fazer o que está ao nosso alcance para mostrarmos para o Pai e para o Senhor Jesus que aceitamos a graça que nos é oferecida por intermédio do sacrifício na cruz. E a nossa obediência mostra isso para Deus. Porque assim estamos mostrando que nós não o honramos com lábios apenas, mas o nosso coração também está entregue a Ele. Louvado seja Deus, meus irmãos. Agora vamos ver o que prolonga o tempo do homem na terra. Vamos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 40. Diz assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Então, o que prolonga o tempo do homem na terra? A obediência aos mandamentos, aos decretos de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos.
A partir do momento que nós obedecemos os mandamentos de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos evitar muitas coisas que nos são prejudiciais, nós vamos evitar de estarmos em muitas situações de perigo, nós vamos evitar muitas coisas que vão diminuir o nosso tempo de vida. Porque a palavra do Senhor, ela é vida para aquele que a vive, para aquele que procura obedecê-la. E ela também é a vida eterna para aqueles que amam o Senhor. Agora, do que devemos nos lembrar para que dediquemos nossas vidas a Deus? No livro de Jó, capítulo 14, versículo 1, nos diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Então nós devemos nos lembrar que por mais que vivamos nessa vida, nós temos poucos dias e que nós devemos procurar dedicar os nossos dias a Deus, porque então nós teremos a eternidade com Ele. E numa qualidade de vida imaginável. Você pega nos dias de hoje a pessoa que tem o maior padrão de vida, mais confortável, mais luxuoso, mais maravilhoso dessa terra. Eu garanto a você que isso não é absolutamente nada comparado com o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que alcançarem a sua salvação. Então vale a pena lutar por isso, meus irmãos. Agora, qual o tempo de louvarmos a Deus? No Salmo 34:1 nos diz assim: bendizei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, o tempo de louvarmos a Deus é todo o tempo, é continuamente, é todos os dias. Devemos louvar o Senhor, porque é agradável ao Senhor que louvemos a Ele. Mas o nosso louvor só é agradável ao Senhor se Ele estiver alicerçado na nossa obediência. Né? Porque não adianta nada louvarmos o Senhor se nós não nos esforçarmos em fazer a sua vontade. Aí nós não estaremos sendo verdadeiros com Ele. E Deus não se agrada da mentira. Amém, meus queridos? Agora, o que Deus pedirá do nosso tempo? Vamos ver aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, que nos diz aqui: o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Né? E vamos ver aqui também no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 20, que também nos diz assim, olha, Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então vamos voltar à pergunta. O que Deus pedirá do nosso tempo? Ele pedirá conta do nosso tempo. Né? Igual que o Senhor Jesus deu exemplo aqui, né? Dizendo que mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então significa o seguinte: se eu morrer essa noite, o que eu tenho, o que eu preparei durante a minha vida? Qual foi a minha trajetória? Qual foi as minhas escolhas? Como eu utilizei o meu tempo? Foi procurando agradar a Deus ou agradar a mim mesmo? Foi procurando fazer a vontade de Deus ou viver em pecado? Foi procurando alcançar o reino de Deus ou desprezá-lo? Então você que está assistindo essa mensagem, eu quero finalizá-la dizendo para você o seguinte: não importa o que você está vivendo agora. Você pode estar voltado totalmente contra Deus. Mas se no seu coração, no tempo chamado hoje, o momento chamado agora, você decidir, você se arrepender e pedir perdão verdadeiramente a Deus e buscá-lo de todo o teu coração, Ele te aceitará. Não importa quantas vezes você tenha pecado contra Ele. Porque o que Deus quer é que nós sejamos salvos. Mas nós devemos procurar aceitá-lo. Aceitar o Senhor Jesus no nosso coração.
e nos esforçarmos em obedecer a Tua palavra. E assim estaremos mostrando de fato a Deus que aceitamos a salvação que Ele nos oferece pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário. Eu gostaria de deixar para você esta reflexão. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acha que essa mensagem possa ajudar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, Seu Yeshua Mashiach. Amém.